Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence Lorenzo Musetti, um belíssimo jogo de tênis, e avança à final do Masters 1000 de Roma e vai se desenhando a primeira grande final entre Alcaraz e Sinner, porque vale lembrar, esses dois nunca se enfrentaram numa final de Masters 1000 ou Grand Slam até agora. A maior parte do tempo semifinais, esse tipo de coisa. E assim, com a queda do Alexander Zverev da posição de número 2, a tendência agora é que o chaveamento sempre os coloque ali em lados opostos e eles só se enfrentam se for para a final. E no momento o Sinner tem que superar o Tommy Paul, o italiano é favorito, mas antes de tudo não subestimar nenhum adversário, né? E a gente vê o Alcaraz hoje vencendo o Musetti, que assim, tá jogando muito, é nítido que deu um passo à frente, tá um jogador melhor, claramente candidato a brigar pelo top 5 da temporada. Ainda falta melhorar um pouquinho mais, né? Tipo, pra bater de frente com o Alcaraz em alto nível, né? Só o Alcaraz, por exemplo, jogou contra o Khachanov, mais errático, tinha mais jogo, né? Mas é aquele negócio, não é toda hora que o Alcaraz tá errando tanto, né? Eu acho que no Saibro é a superfície que ele pode se sentir mais confortável, porque permite ele ser agressivo do jeito que ele gosta e dá ele o tempo também para fazer as terminações, dá ele o tempo para processar bem as jogadas, porque qual que é o problema do Alcaraz com a quadradura que se refletiu principalmente nesse ano? O jogo é muito mais rápido, né? E você tem aquela dificuldade de ter que pensar muito mais rápido, de bater na bola assim, com menos tempo para preparar toda a terminação, né? Seja do movimento do braço, do posicionamento dos pés, né? E para alguém que gosta de jogar sempre sufocando o adversário, né? A quadradura exige que em alguns momentos você, dependendo do que você faça, né, acabe tendo que construir um pouco mais, né? Porque ela acaba assim privilegiando vários tipos diferentes. Por exemplo, na quadradura é mais difícil você defender bons sacadores, né? Se lidar mais com essa variação. O slice no saibro machuca, mas na quadradura machuca mais, né? Então, obviamente, né, a quadradura ela traz algo que encaixa um pouco menos com o jogo do Alcaraz. É até um pouco curioso, porque ele começou explodindo nas quadraduras. O primeiro Grand Slam dele foi na quadradura, o US Open lá de 2022, né? E a verdade é que depois disso ele não ganhou mais um Grand Slam em quadradura, nem sequer chegou à final. Ganhou o Masters 1000 outro de quadradura, mas nada também que fosse aquele negócio que parasse o mundo. Porém, no Saibro, eu ainda acredito que o Alcaraz é o melhor da atualidade, assim, por mais que assim, não é confiável como o Nadal, entende? Também ser confiável como o Nadal também é sacanagem, mas a verdade é que assim, ele tem as ferramentas que encaixam muito bem para a superfície. Ele tem muito volume de jogo, ele não tem nenhum lado dele que é exposto, o backhand e o forehand são muito bons. Inclusive, assim, no início da carreira, muita gente jogava mais pelo backhand porque temia mais a agressividade e os ataques do Alcaraz com o forehand. Hoje mudou porque, assim, ele erra muito menos de backhand do que de forehand. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, muda um pouco o paradigma, muito pouco aquela construção, da maneira que cada adversário vai enxergar a partida. E aí, obviamente, cabe até o próprio Alcaraz também se adaptar a essas mudanças táticas. Mas até que assim, o forehand dele, quando está calibrado, é uma máquina também para contra-atacar, para atacar. Ele pode se defender bem ali. Aí eu acho que falta um pouquinho também do Alcaraz, às vezes, jogar um pouquinho mais de cabeça e não tanto com intensidade alta. Às vezes, como eu disse, né, o pé do acelerador, né? Óbvio que ele controla isso muito bem, assim, é muito melhor do que outros tenistas, né? Mas ainda assim, né? Esses momentinhos de regularidade, onde ele força demais um momento ruim, é aonde ele pode acabar sendo um pego desprevenido. Nesse jogo, eu não acho que teve um momento muito ruim. Eu acho que o Musetti teve ali o seu momento no início do segundo set, mas é aquele negócio, né? Ele não conseguiu sustentar bem no saque contra o Alcaraz hoje. Ele é um sacador competente, mas é um cara que dá para quebrar, né? Tipo, você consegue colocar a bola em jogo, e aí o Musetti vai ter que te ganhar também nas trocas, e é o jogo dele, né? Ele ganhou nas trocas do Zverev, do Medvedev, ele tá muito bem no fundo de quadra, mas ele carou hoje um cara que, a meu ver, tá acima dos últimos dois em termos de volume de jogo, em termos de ferramentas, principalmente ferramentas ofensivas, até porque Zverev e Medvedev também partem de um pressuposto de que, na maior parte do tempo, eles estão tentando te induzir ao erro do que propriamente tentando te sufocar no fundo de quadra. É diferente a metodologia. O Medvedev está tentando até ser mais agressivo, mas obviamente não vai ter uma efetividade igual a do espanhol. E assim, porque a forma de jogar é muito distinta, né? E assim, o Alcaraz, ele consegue colocar muito mais o Musetti na defensiva. E eu consigo ver o Musetti muito melhor para contra-atacar, para se defender, mas ainda falta um pouquinho mais da letalidade do saque, principalmente. Eu acho que o que desequilibrou muito negativamente o saque do Musetti
era muito mais propício para os ataques de devolução, para o jogo agressivo de devolvedor para o Alcaraz do que para o Musetti. Eu acho que no fundo de quadra foi muito parelho, ambos fizeram seus winners, ambos fizeram também ali seus erros, né? Eu achei bem parelho, mas no saque o Alcaraz se sustentou bem melhor e assim, melhorou bastante, né? Perante o que foi o início dele na gira de saibro, principalmente Monte Carlo, que ele estava sacando muito mal. A gente vê ele sacando do jeito que ele está agora, é uma melhora muito grande. E no final isso tem dado até mais conforto para ele conduzir os pontos, para atacar melhor. E é uma final muito merecida. E até agora 3 torneios na gira de saibro, 3 finais, né? Com título em Monte Carlo, vice em Barcelona. Vamos ver o que ele aguarda na final. Não acho que existe jogo fácil para ele na final. Tommy Paul já ganhou o Alcaraz 2 vezes. Muita gente talvez possa não saber disso, mas já aconteceu. O Tommy Paul historicamente incomoda muito o Alcaraz, porque, de novo, é aquele cara que sustenta muitos ataques no fundo de quadra e sempre exige uma bola a mais e pode atiçar um pouco a perigosa ansiedade do espanhol. E o Sinner dispensa comentários, é o número 1 do mundo, né? Tipo, acho que é um cara que historicamente jogava muito bem contra o Alcaraz e acho até curioso que, assim, ele teme muito mais o Alcaraz que qualquer outro adversário hoje em dia e até acho que o Sinner, ele vai jogar com o Alcaraz com uma abordagem até mais agressiva do que deveria, né? Eu acho que ele tem muito respeito pelo espanhol e às vezes o respeito demais é o grande problema, né? É por isso que, por exemplo, o Tommy Paul, ele entende o adversário que tem, mas ele vai lá com a mentalidade de fazer o melhor dele, de ganhar. Ele não vai encolher o braço porque vê um tenista que, teoricamente, é superior do outro lado. Isso é um problema que eu falo do Tsitsipas, daquela derrota absurda que ele teve para o Alcaraz nas quartas de final do Roland Garros de 2023, né? Que ele foi atropelado e varrido pelo espanhol. Que eu acho que ele encolheu tanto o braço naquele jogo, né? Que assim, muita gente falou, o Alcaraz jogou muito. Isso não é, para mim, o ponto do questionamento. Para mim, o Tsitsipas jogou muito mal e acabou deixando muito fácil o terreno. Não à toa, assim, deu aquela área de que ele era invencível naquele torneio. Chegou na rodada seguinte, o Djokovic foi lá e ganhou, né? Porque era aquele negócio, né? O Djokovic não teve aquela postura de encurtar o braço. Ele foi para propor um desafio, para mudar a forma de jogar também, variar, assim, atacar nas devoluções muito mais. Também muito melhor jogador que o grego, mas a questão é não ter medo do adversário é a primeira parte desse desafio, não temer demais ou respeitar demais o que ele é capaz de fazer, e sim confiar no seu jogo. Isso é uma coisa que eu elogio muito do Paul, porque eu acho que é até muito pouco comentado. Ele confia no jogo dele, não importa o adversário que ele encare pela frente. Não quer dizer que vai ganhar, quer dizer que o cara vai lá, tá disposto a fazer tudo para incomodar e quem sabe sair com a vitória. Então assim, é aquele negócio, é um confronto na final que vai ser oposto do oposto. O Tommy Paul é mais defensivo, ele é agressivo na hora de devolver saques, principalmente o segundo, e faz isso dentro de quadra. E é aquele negócio, né? Ele tem horas ali para ir para a rede, né? Tem horas que ele faz essas variações e o Sinner vai tentar ganhar no jogo no volume, né? O que eu acho, assim, isso é uma opinião pessoal minha que todo mundo pode discordar. Eu acho que o jogo Sinner e Alcaraz, ele é muito menos interessante do que os duelos do Big Three, porque eu vejo dois tenistas que estão sempre tentando, tipo, se impor perante o outro, e o jogo fica com muito errático, entende? É muito diferente do que era Federer, Nadal e Djokovic, até porque eles não eram tão, assim, agressivos quanto são esses dois, né? Mas, assim, são dois tenistas que eles estão sempre querendo ficar na ofensiva e não se sentem confortáveis de ficar defendendo esperando janela de contra-ataque. Eles querem estar sempre no ataque. Às vezes vai gerar jogos muito bons, já fizeram, por exemplo, as quartas de final do US Open lá em 2022, foi um jogo fantástico, mas ainda era uma época que o Sinner não estava nesse nível de hoje, né? Pra mim, assim, os jogos que eles tiveram ano passado, o melhor foi Pequim. E eu, pessoalmente, assim, olhando para o que a gente teve, eu consigo achar partidas melhores no ano, entende? Que, para mim, não foram diretamente relacionadas entre os dois. São os dois melhores da atualidade, inegavelmente. E eu acho assim, o Musetti, o Menzik, o Draper, tem tenista que tá ameaçando entrar nessa disputa e que tá melhorando. Eu acho assim, tá uma esperança de que o tênis não vai ser só dos dois. Eu acho que os dois ali tem mais desafios da agora pela frente. Eu acho que esses caras vão aparecer ainda mais, assim, pensando em outras superfícies. Eu acho que o saibro é a superfície do Alcaraz, a grama, ele, pra mim, é o mais surpreendente, como ele joga bem de grama. Vamos ver como é que acontece nessa temporada. Mas eu tô sentindo que tá aumentando um pouquinho os desafios. Acho que os tenistas estão com uma ideia de jogar um pouquinho melhor contra eles. E acho que a tendência é ficar mais complicado. Tudo isso, obviamente, é teoria. Pode ser que eles ainda melhorem o nível lá. Djokovic 2011, o Nadal no auge, o Federer, entende? Mas a verdade é que, assim, eu acho que, assim, são os melhores, mas não tá dando muita margem pra, tipo, oscilar.
e vai achar que vai ganhar o adversário assim, só pelo talento, entende? Acho que o tênis hoje nos proporciona alguns desafios legais. O jogo de hoje não dava o direito do Alcaraz oscilar tanto e ele o fez. Foi muito constante, foi, ao meu ver, a melhor partida dele no torneio e é uma vitória para carimbar ele ali na final como um cara que vem para o título, né? Ele tem a vantagem contra o Sinner de ter mais ritmo, mas vamos ver o que acontece na decisão e vamos ver quanto ele vai conseguir machucar o italiano na final, caso seja o italiano e não o americano avançar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.